Bom dia, gente. É uma alegria estar aqui. Primeira vez que eu venho a casa, não conhecia, mas já tinha visto, no YouTube. E a gente vai conversar sobre esse tema, a sua imagem e semelhança. Um tema que para mim é fantástico, porque eu preciso me relembrar sempre da minha origem, da minha origem divina. Então eu gosto de pensar sobre isso, de estudar esse assunto. Espero que vocês gostem. E espero conseguir passar tudo que a gente preparou para vocês. No Livro dos Espíritos, a questão número 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Posso compreender Deus? Tem jeito? Não, né? Falta-lhe para isso sentido. É uma coisa muito além de nós, a compreensão de Deus, principalmente porque nós estamos aqui presos na matéria. E a matéria nos nos limita extremamente. Então a gente não consegue ter a noção exata do que seja esse Deus, mas a gente tem algumas ideias, Alguma coisa a gente pode perceber. Por exemplo, nós sabemos que Ele é o Criador. A capacidade de criar de Deus é ilimitada. Também é amor. Se não fosse o amor de Deus, com certeza Ele não criaria. Justiça, sabedoria, eternidade, abundância, perfeição, bondade. São algumas coisas que a gente consegue pensar sobre Deus. Especialmente hoje, nós vamos falar sobre o Deus Criador e sobre o Deus Amor. Por quê? Essas coisas estão ligadas. Não tem jeito de eu falar de criação sem falar de amor. E não tem jeito de falar de amor sem falar de criação, porque o amor, ele é produtivo. Deus cria porque Ele ama. E Ele, consequentemente, ama a sua criação, que somos todos nós. Na Gênese de Kardec, é um livro fantástico, gente. Ele diz o seguinte: Deus a criado sempre, cria incessantemente e nunca deixará de criar. Na Gênesis bíblica, não na Gênesis de Kardec, capítulo 1, está escrito o seguinte: Deus estava lá no seu processo de criar o mundo, E no sexto dia, então, Deus resolveu criar o homem. Nós sabemos que tudo isso é simbólico. Cada dia da Gênesis representa uma era, na verdade, Mas o que aconteceu no sexto dia? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Só como curiosidade, não faz parte do nosso estudo, olha que Deus fala no plural: façamos a nossa imagem, a nossa semelhança. Com quem será que ele estava falando? Homem e mulher os criou. Ele criou homem e mulher ao mesmo tempo. Onde será que entra Eva e Adão nessa história? Não é o nosso estudo, são curiosidades, mas que vocês lendo A Caminho da Luz e a Gênese de Kardec vão encontrar lá muitas respostas. É só para deixar aí a curiosidade, O que nos interessa realmente é essa parte. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. E não poderia ser diferente. Porque eu só posso fazer aquilo que eu gosto. Só posso fazer o que é semelhante a mim. Se eu não gosto de peixe, eu nunca vou ter ânimo de cozinhar uma peixada. Se eu não gosto de cor-de-rosa, eu nunca vou costurar um vestido cor-de-rosa. Não é assim? Um filho de girafa é o quê? Girafinha, Um filho de leão é o quê? Leãozinho. Um filho de Deus é um deusinho. Somos todos nós deusezinhos. A gente só precisa acreditar nisso, Era comum que Jesus caminhasse pelo templo,
em Jerusalém, e lá havia vários grupos de discussão, né? Os filósofos, os sacerdotes, eles se reuniam e eles conversavam, e Jesus junto com eles. E o povo juntava em volta e fazia perguntas. Era comum essa prática. E um dia estava Jesus lá no templo de Jerusalém, isso está em Marcos, e aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar. Disputar quer dizer conversar, né? E sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? O que manda mesmo? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso era um ponto de discussão na época, porque só os judeus praticamente acreditavam em um Deus único. A maioria dos povos acreditava em vários deuses. Então isso era discutido. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Só isso aí, gente, já é bastante libertador, porque você vai amar a Deus com o seu entendimento, com a sua capacidade, com a sua força. Não é com o entendimento do outro, nem com a força do outro. Jesus jamais nos pressiona a fazer nada. Ele aceita a nossa limitação. E o segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. E eu grifei aí a palavra semelhante, porque não há jeito de amar a Deus sem amar o próximo. Não tem jeito de amar o próximo sem amar a Deus. São realmente coisas semelhantes. É praticamente a mesma coisa. Qual é a proposta, então, de Jesus? Primeiro, amar a mim mesmo. O que é amar a si mesmo? É se permitir fazer tudo o que quiser? É tudo primeiro para mim, depois para os outros? Não, isso é egoísmo. Amar a si mesmo é se aceitar como você é procurar melhorar, procurar se conhecer, não é? Se perdoar. Uma série de questões aí que não tem nada a ver com se achar melhor que os outros. Não. É se reconhecer no seu lugar, com seus direitos, com seus defeitos, e aceitar isso. Só depois que você se aceita e se conhece é que você vai poder amar o próximo. Não tem jeito. Se eu não me conheço, se eu acho que eu tenho mais direito que o outro, se eu acho que eu sou melhor que o outro, ou ao contrário, se eu acho que eu sou muito pior que o outro, não tem jeito de eu amar o outro. Uma série de sentimentos conflitantes aí. E quando eu conseguir amar o outro, só assim eu vou poder dizer que eu amo a Deus. Então, quem fala que ama a Deus, que Deus está acima de tudo, e não ama o próximo, não tem cuidado com os irmãozinhos aqui da terra, está mentindo. De acordo com a proposta de Jesus, isto é impossível. Porque isso tudo é uma coisa só. Nós dividimos o amor. Tem o amor de pai, tem o amor de mulher, tem o amor de mãe, tem o amor de irmão, não é? Mas isso não é verdade, isso é uma divisão para nós aqui na matéria. Amor é amor. O amor de Deus é amor de Deus, não tem divisão no amor de Deus. Ele não ama diferente uma coisa ou outra, um ser ou outro. Amor é amor. Então, essa proposta de Jesus, de amor universal, um amor igual para todo mundo. E o homem recriou Deus. Naturalmente, nós temos a intuição de que nós somos criados à semelhança de Deus. Mesmo que ninguém tivesse dito, a gente sabe disso, não é? Porque todo pai é semelhante ao filho, todo filho é semelhante ao pai, não tem jeito. Nós sabemos dessa semelhança, intuitivamente. Então, nós recriamos Deus à nossa imagem. Temos feito o contrário. O que é que nós temos feito com Deus? Vamos pensar. Você guarda mágoas? Tem alguém aqui que não guarda mágoas? Se eu pedir a vocês que pensem em mágoas grandes, vem um monte de coisa na cabeça, né? Coisas importantes que aconteceram, pessoas que realmente provocaram grandes mágoas. Mas se a gente tirar essas grandes mágoas, lá no fundo,
Tem milhares de pequenas mágoas. Mágoas que diariamente nós acumulamos, até de pessoas que a gente ama. Porque se você começar a pensar, não, aquele dia aquela pessoa fez isso comigo. É ou não é? Então o que a gente faz com isso? A gente nega que foi criado pelo amor, com esse conceito. Se eu guardo mágoas, e eu sou a semelhança de Deus, Deus também guarda mágoas. Deus não me ama. Eu tenho o que de Deus? Então eu tenho medo. Ele é muito poderoso. Imagina esse ser poderoso como Ele, com raiva de mim, guardando mágoas de mim. Então eu recrio Deus à minha imagem e coloco em Deus essas características. Gente, isso é inconsciente. Por mais que você pense, lá no fundinho a gente aprendeu assim, por várias e várias reencarnações, não é só nessa. Outro dia eu estava escrevendo e eu escrevi Deus com letra minúscula. E na mesma hora eu pensei assim, Deus não vai gostar. Aí eu estava preparando a palestra e me veio essa ideia. Ele falou, olha que coisa absurda, Deus está preocupado se eu escrevi com letra maiúscula ou com letra minúscula, gente. Deus está preocupado nem se eu sei escrever. Quem guarda mágoas esquece quem realmente é. Encontra a culpa e encontra o ódio. Passa a ter medo de Deus. Quem guarda mágoas nega que foi criado pelo amor. Se sente sozinho e impotente. O sentimento de solidão é praticamente universal. Por mais que o ser humano esteja cercado de pessoas, a gente acaba se sentindo sozinho. Porque nós não aceitamos e não conseguimos entender que nós somos um conjunto. Nós somos um, na verdade. Nós nos sentimos separados de Deus, não é? Através da minha mágoa. Se eu sinto mágoa, concluo que Deus também sente. Se eu tenho medo dele, se eu tenho medo de ser punida, como é que eu me sinto diante desse Deus? Sozinha, impotente, totalmente impotente. O que eu faço contra esse Deus? Não tem jeito. E a gente vê o mundo, então, como uma ameaça. Tem alguém que se sente seguro nesse mundo? Certeza de que meus filhos estão seguros, de que eu estou segura, de que eu vou sair ali e nada vai me acontecer? Não tem jeito, eu não me sinto segura. Porque eu não confio nesse Deus. E aí a gente ataca. Não é? A melhor defesa não é ataque. Nós vivemos nos atacando. E o mundo pode provar isso, não é? Só ligar o jornal que nós vamos ver como nós nos atacamos uns aos outros o tempo todo. E esse ataque vai desde uma bomba que explode até um mínimo ataque. Até aquela reação violenta que a gente tem quando leva uma fechada no trânsito, aquela vontade de correr atrás, de xingar, de brigar, né? São reações de ataque, originadas nesse nosso medo, nessas nossas mágoas guardadas, na nossa impotência. Quem quiser falar, pode falar, tá, gente? E quem perdoa? O que acontece com quem não guarda mágoas e consegue perdoar? O oposto. Se sente amado. Porque aí você vai recriar esse Deus à sua imagem. Nossa, eu perdoo, perdoar é tão fácil. Não tenho mágoa de ninguém, então Deus também não tem. Se sente seguro. Se Deus me ama, eu estou seguro, não estou? Com segurança eu encontro a paz. E em paz eu encontro Deus. Então a nossa reflexão vai ser sobre isso. Sobre as questões que a gente tem que resolver para alcançar esse amor. E, consequentemente, alcançar todo o nosso potencial criativo. É obrigatório perdoar? Eu tenho que perdoar? É obrigatório, gente. Eu tenho que perdoar. Não tem jeito. Se eu quiser sair desse mundo de provas e expiações, se eu quiser melhorar, se eu quiser evoluir, eu tenho que perdoar. Não tem opção. O que eu escolho? A hora que eu vou perdoar. Eu posso perdoar agora, posso nem sentir aquela mágoa, já perdoar instantaneamente, ou posso esperar séculos. A hora eu escolho, mas eu vou ter que fazer. Não tem opção. Tem pessoas que fazem o perdão, está perdoado, mas você tem bastante para matar o sábio, só para matar o sábio, eu dou a volta, passo por outra.
Não houve perdão verdadeiro, né? Na verdade, às vezes a pessoa se coloca numa posição de superioridade ao outro. Não, eu vou te perdoar porque eu sou melhor que você, então eu vou relevar o que você fez. Isso não é perdão. É difícil perdoar? É difícil? Sim. Ó, quem acha que é difícil, Kardec discorda. Questão 909. Essa, para mim, é a questão mais difícil, porque ela é tão assim, ela mexe comigo, sabe? Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Toda palestra que eu faço, eu uso essa frase, gente, porque a gente tem que pensar nisso. Olha só, não é um esforço que eu vou fazer, e nem é um esforço pequeno. É um esforço muito insignificante. Um esforço quase nulo. Dá o que pensar, não dá? O que eu estou fazendo de errado que eu estou achando que é difícil? O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Nós vamos falar um pouco mais sobre a vontade. Sem a vontade, nosso esforço criativo vai todo por água abaixo. O que eu tenho que fazer, então? Algumas sugestões para nos ajudar nesse processo de perdoar. Primeira coisa, trabalhar a aceitação. Nós somos todos diferentes. Cada um tem suas características. Cada um gosta de uma coisa. Ainda bem, né? Seria muito entediante se todo mundo fosse igual. Só que a gente não aceita isso. A gente quer que seja igualzinho a gente. Eu quero que todo mundo goste do que eu gosto, todo mundo faça do jeito que eu faço. Né? E esse processo de aceitação é difícil. Se a cada minutinho que eu não aceitar alguém, eu parar e pensar, opa, o que eu estou fazendo? Eu consigo treinar a minha mente nessa aceitação. Deixa para lá, cada um ser do jeito que quiser, que eu tenho com isso. É preciso abrir mão das minhas mágoas. Isso parece que é difícil, né? Sabe por que é difícil, gente? Porque quando eu guardo a mágoa, isso é vingança. Guardar mágoa é um ato de vingança. Emmanuel tem uma frase que eu adoro. Ele diz que às vezes é mais fácil sofrer do que perdoar. Quando eu guardo mágoas, quando eu não perdoo, eu sofro. Não tem jeito. Toda vez que eu lembro daquilo, eu revivo aquela situação, né? E é como se eu estivesse lá, como se tudo estivesse acontecendo de novo. Por que então que eu guardo isso e de tempos em tempos eu abro a caixinha, rememoro tudo e conto tudo de novo? Por quê? Vingança. Eu não quero libertar aquela outra pessoa. Como assim ele fez isso comigo e vai ficar por isso mesmo? Pelo menos se eu lembrar disso, aquilo ainda fica vivo. Então, às vezes, nós não temos a coragem de partir para um ato de vingança. Nós sabemos que não devemos fazer isso. Mas guardamos a mágoa. Precisamos abrir mão dos julgamentos. Outro dia me ensinaram um exercício que eu tenho feito, que é maravilhoso. Já viram quando alguém bate na sua porta para vender alguma coisa? Antigamente tinha vendedor de livro, revista, enciclopédia, batia na porta. O que você faz? Atende com educação e fala assim com ele: ah, não, agora não. Agora eu não posso, mas muito obrigado, volta outra hora. É esse conceito. Toda vez que você tiver um julgamento sobre alguém, e nós julgamos as pessoas o tempo todo. Aquela pessoa que você nunca viu, não conhece, passa na rua, e só pelo jeito que ela está vestida, ou está andando, ou está se comportando, você já faz o julgamento. Julga e condena, né? Quando vier esse pensamento de julgamento, eu penso: agora não. Muito obrigada. Não briga, não. Só concorda. Não, agora não vai dar para julgar, não. Outra hora. Nos primeiros meses, os primeiros 2 meses fazendo isso, era impressionante. O tempo todo
eu falava para mim mesma, não obrigado, não obrigado, não obrigado. Porque o tempo todo julgava. Só que a mente, ela é fácil de ser treinada. Agora eu já tenho que falar bem menos. Abrir mão do ataque a nossos irmãos. Nós nos atacamos uns aos outros constantemente. Como crianças, quem tem filhos sabe como eles brigam, não é? Basta um olhar para o outro que tem um motivo para brigar e ninguém é culpado, foi ele que começou. É igualzinho a nossa situação. Imagina um espírito superior aqui observando o nosso comportamento. Aí a gente começa uma discussão, começa um ataque ao irmão e ele pensa assim, mas não aconteceu nada, vocês estão brigando por quê? Por quê? Porque nós somos vaidosos, né? Somos egoístas, queremos mais para nós. Então nós atacamos para nos defender. Por quê? Se eu não defender o meu, eu vou ficar sem, né? Então primeiro o meu, ninguém mexe comigo. Abrir mão desses ataques é uma coisa, gente. Imagina a felicidade que é viver sem atacar ninguém. Sem um sentimento de raiva, sem um sentimento de mágoa. É o paraíso, não é? O que é que eu faço então com os meus irmãos que estão no meu caminho? Porque de vez em quando vai aparecer alguém, né? Alguém que vai me incomodar, alguém que vai fazer uma coisa que eu não gostei. Eu tenho duas opções. Eu posso interpretar isso como um obstáculo, ou posso interpretar como uma oportunidade. O budismo tem um pensamento muito interessante. Eles dizem o seguinte, de todas as pessoas que existem no planeta, quantas você conhece? Bem poucas, né? Comparando com a quantidade que existe. Dessas poucas que você conhece, quantas você considera que são seus inimigos? São pessoas que te incomodam. Pouquíssimas, né? Então o inimigo, ele é raro. Ele é uma oportunidade rara, ele tem que ser aproveitado. Opa, essa pessoa me irritou. É a oportunidade de eu exercitar minha paciência, meu perdão. Porque se nada disso acontecesse, eu não saberia nem quem eu sou, não saberia do que eu sou capaz. Essas coisas acontecem. Vamos aproveitá-las como oportunidade e não como obstáculos para empacar ali e começar uma guerra. Então é sempre uma escolha. E aí que entra a nossa vontade. Todas as vezes que eu escolho guardar minha mágoa, Deus está no caminho oposto. Ou eu escolho um, ou eu escolho o outro. Não tem jeito de eu ficar com os dois. A Joana de Ângeles diz o seguinte: se perdoas e amas aquele que te maltratou, avanças em marcha invejável pela rota do bem. Ou seja, se eu perdoo, o que acontece comigo? Acelera o processo. E acelera muito. Conhecem o Black Friday? É uma promoção geral, não é? Tem Black Friday espiritual também. Joana de Ângeles que ensinou. Como é que funciona? Você economiza milhares de anos no processo de desenvolvimento espiritual. Milhares. O que tem que fazer? Perdoar, parar os ataques, eliminar as mágoas, aceitar cada um como é. Como é que funciona, gente? A gente evolui mais ou menos em espiral. Eu fico rodando aqui embaixo, vamos supor que Deus está lá em cima, Deus é um ponto. Então eu vou rodando, vou subindo, esse círculo vai fechando até eu chegar no ponto. O problema é que a gente agarra lá na primeira rodada, arruma tanta confusão e roda de novo. E roda de novo. De vez em quando, dá uma subidinha. E roda, e roda, e roda. Quando você aprende a perdoar, libera essas mágoas, se liberta disso, lá embaixo, eu pulo aqui para cima. Porque eu não preciso mais conviver com esse tipo de seres que não perdoam, que guarda mágoas, que cria ataques, que cria guerras, que cria confusão. Eu já estou apta a conviver com seres melhores, que já sabem o que é o amor. Entenderam? Então, é uma promoção, uma ascensão. Né? E não fui eu que inventei, foi Joana que disse. Isso tudo a gente falou sobre o amor para chegar aqui.
na nossa capacidade criativa. Está lá Deus enorme, Criador do universo inteiro, e eu lá pequenininho. Tenho a capacidade de criar também? Tão insignificante, tão pequeno, posso criar? Se Deus me fez a sua imagem e semelhança, sim, e eu crio o tempo todo. Na Gênesis de Kardec, no capítulo 14, intitulado Os Fluidos, ele fala sobre o fluido cósmico universal. É um capítulo extenso, fala muita coisa. Eu trouxe alguns pedacinhos só para a gente meditar na importância disso. Como é que funciona? Existe no universo apenas 3 coisas: Deus, Espírito e matéria. Não é? Nada existe além disso. Tudo que não for Deus, não for Espírito, é matéria. A matéria tem sua origem no fluido cósmico universal. Então, o fluido é manipulado pelos espíritos e transforma em tudo que a gente vê. Então, tudo que está aqui, inclusive nossos corpos, tudo é fluido cósmico universal, manipulado e transformado dessa forma. É a substância primitiva onde residem as forças universais, de onde a natureza ha tirado todas as coisas. Tudo é tirado de lá. Tudo que não for Deus e não for Espírito. Constitui a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam. Então é como uma atmosfera para nós. Esse fluido cósmico está onde? Em todos os lugares. Nós estamos aqui mergulhados nele, como um peixe está mergulhado na água. É o veículo do pensamento, como o ar é do som. Então, quando eu penso, o meu pensamento sai de mim e viaja. Viaja pelo fluido cósmico universal. Da mesma forma que eu estou falando, e o som que eu produzo viaja pelo ar. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, empregando o pensamento e a vontade. Como é que faz, então, para manipular o fluido cósmico universal? Basta pensar e ter vontade. E aquilo acontece. André Luiz tem vários relatos, né? Sobre coisas que se formam no mundo espiritual, seja superior ou seja inferior, apenas pelo pensamento. Algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção. Outras são produtos de um pensamento inconsciente. Aí ficou perigoso, hein? Eu não crio só o que eu quero. Toda vez que eu penso, eu estou criando. Meu pensamento é criativo. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como num espelho. Traduzindo, toda vez que eu penso uma coisa, aquilo se reflete para fora de mim, mesmo que eu não faça. Estou com raiva de alguém. Tive vontade de dar um murro nessa pessoa, mas não dei. Consegui me controlar. Só que fluidicamente, esse murro saiu de mim. Em alguma instância, essa pessoa levou um murro. Compreenderam? Mesmo que não seja no campo físico. Eu não fiz nada, aparentemente. E aparentemente essa pessoa não sofreu nada. Uma alma pode ler noutra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Qualquer espírito aqui presente pode ver e ouvir todos os nossos pensamentos. Sendo um pouquinho mais treinado, ele pode ver vidas passadas que nós carregamos nos nossos arquivos. Não é? Pode ver tudo que nós criamos. E não é preciso ser um espírito superior para fazer isso não, gente. É uma capacidade que o espírito tem. Por quê? Isso aí é um espelho mesmo, isso sai de mim. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados. Então, nós aqui encarnados, como não vemos as nossas criações, a gente pensa assim, não, isso é coisa que espírito faz, nós não. Mas não é. Todos nós criamos.
Atuando esses fluidos sobre o perispírito, esse seu turno reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Então, eu atuo sobre esses fluidos, mas meu corpo é fluido também, condensado. Então, eu atuo também sobre o meu corpo. Os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra causa de certas enfermidades. Então, já está provadíssimo hoje as doenças psicossomáticas, né? Como é que elas acontecem, então? Eu atuo mesmo com o meu pensamento sobre o meu corpo. Guardar mágoa provoca câncer. É fato. Assistiram Lanterna Verde? Quem tem menino assistiu. Lanterna Verde, quando eu assisti, eu lembrei do assunto, porque é muito interessante. Ele tem um poder, ele tem um anel, e desse anel sai um fluido. E através da vontade dele, ele transforma esse fluido no que ele quiser. Então, se ele quer fazer uma parede, um avião, um helicóptero, uma estrada, um carro, o que ele quiser, basta ele pensar que ele cria. Quando ele estava em treinamento, então vem um outro também com esse mesmo poder, e eles lutam. E ele apanha demais. Por quê? O outro cria uma mão gigante que vai dar um murro. Ele cria um muro para impedir o murro. Mas a mão quebra o muro e bate nele assim mesmo. E assim vai. E eles dizem para ele o seguinte: a vontade é a forma de energia mais forte do universo. Eu achei que Emmanuel, Joana, qualquer um poderia ter dito essa frase. A vontade é a forma de energia mais forte do universo. O que nos falta? Vontade. E é o que acontece com ele. Ele apanha muito, e aí o treinador diz para ele: sua vontade é muito fraca, é só isso que você consegue criar? Cria, mas não sustenta. Não é? É assim, gente. Eu queria emagrecer, mas vi aquele bolo, me deu uma vontade de comer. Eu ia estudar, ia ler a agenda de Kardec, mas deu vontade de dormir, aí eu fui dormir. Ela não é assim, nossa vontade. Nossa vontade é fraca. Ela manda na gente, não a gente nela. Né? Enquanto a gente não resolver esse probleminha com a vontade aí, né? Porque eles falam que os nossos maiores problemas são o egoísmo. Mas eu não, o orgulho, o egoísmo, né? Mas eu discordo. Eu acho que o meu maior problema é a preguiça. Porque se eu tivesse um pouquinho mais de coragem, de vontade, já tinha resolvido os outros problemas. Uma experiência feita que comprova essa teoria. Meditação contribui para a paz e a qualidade de vida? Contribui, não é? Mas é só para quem medita? As pessoas que meditam costumam ser pessoas muito tranquilas, muito equilibradas, nada abala essa pessoa, não é? Mas é só para elas o benefício, ou esse benefício sai delas? Porque se nós acreditamos nessa teoria de que o pensamento carrega, o fluido universal carrega os meus pensamentos, essa energia tem que sair dessas pessoas, né? E foram feitas 2 experiências. Uma foi em 1983. Israel e Líbano estavam em guerra. E o Dr. David Warner Johnson, em Jerusalém, resolveu fazer uma experiência. Ele fez nos meses de agosto e setembro, usou 260 participantes de meditação. E ele mediu alguns índices de baixa na guerra, até o índice da Bolsa de Valores ele mediu, acidente no trânsito, pessoas doentes, todos os índices que ele pôde captar ali, ele mediu. Olha o gráfico. Em azul está o número de pessoas participando da meditação. Então, naquele dia, foi aquele número de pessoas que meditou. Em verde está um índice de qualidade de vida. Olha que interessante. A qualidade de vida acompanha praticamente igual o índice do número de pessoas participando da meditação, provando que essa meditação influenciou no comportamento geral. Uma outra experiência foi feita em 92, em Washington, nos meses de julho e agosto, com o mesmo objetivo. Foram 3.800 participantes.
Olha o gráfico. Ele começou com uns 600 participantes e foi subindo o número até chegar aos 3.800. E o índice de violência estava em 4.000, foi caindo, caiu quase 25% em 2 meses. E o mais surpreendente é que nos meses de julho e agosto, lá é verão, e o índice de violência costuma aumentar e não diminuir. E ele diminuiu quase 25%, apenas por causa disso. O que aconteceria se pelo menos metade da nossa população estivesse em paz? Curaria o resto do mundo, porque o resto não teria a nossa energia de ataque, né? Essa é uma outra experiência muito interessante, chamada experiência da dupla fenda. Ela foi feita a primeira vez na década de 20, depois foi repetida com outras variações, muitas vezes, e hoje, com a tecnologia que nós temos, os resultados até complicaram bastante. Mas, em resumo, é o seguinte, eles pegaram aquele azulzinho ali, seria um lançador de partículas subatômicas. As partículas saem dele, passam por uma fenda, um buraco. E do outro lado você tem uma placa, um anteparo. É como se você estivesse jogando, atirando com uma metralhadora. Você atira, as bolinhas passam, as partículas passam pelo buraco, e do outro lado elas formam uma linha, igualzinha ao buraco, por onde elas passaram. Certo? Tranquilo, né? Só que eles resolveram colocar 2 fendas. Aí o que aconteceu? As partículas mudaram de padrão. Elas estavam agindo como partículas, como se fosse uma bolinha, você joga aqui, ela bate lá. E elas começaram a agir como onda. O anteparo recebeu uma frequência de onda. Experiência vai, experiência vem, que concluíram que a expectativa do observador altera a trajetória da partícula. Se eu espero que ela se comporte como partícula, ela se comporta. Se eu espero que ela se comporte como onda, ela se comporta. Olha que interessante. Uma prova física de que nossa expectativa, nosso pensamento comanda partículas subatômicas. E nós somos nada mais do que partículas subatômicas unidas e condensadas, né? No livro Missionários da Luz, André Luiz, na obra dele, na obra inteira, ele traz muitas referências ao poder da mente. Quem lê procurando esse assunto vai achar em todos os livros e é fantástico. Eu trouxe só uma frasezinha para exemplificar. Cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. Ou seja, eu emito sim, o tempo todo, mas eu sou o responsável por isso. A cólera, a desesperação, o ódio, o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Cólera, raiva, mágoa, adoece. No livro Libertação, o espírito em qualquer parte move-se no centro das criações que desenvolveu. Resumindo, nós vivemos no mundo que nós criamos. Por isso que se eu mudar meu padrão, eu vou viver em um mundo melhor. Porque eu criei esse mundo. E foi André Luiz que disse. E eu com isso. Muito bonito, tem que amar, nós criamos, mas e aí? Na minha vida, na prática, o que eu faço com isso? A Ana Guimarães, vocês devem conhecer, mãe da Nete. Eu morava em Viçosa, em Minas, e há muitos anos atrás, tanto que eu procurei essa palestra dela no YouTube, mas não tem, porque na época nem existia YouTube. Ela fez uma palestra com o título de A Psicosfera Humana, e eu nunca esqueci as coisas que ela falou. E ela contou uma história, que ela estava no centro espírita, né, frequentando o centro espírita, e um dos trabalhadores do centro tinha um filho, um bebê. E esse bebê estava doente, com febre, não sarava, e os médicos não descobriam o que era. Então ele pediu a ela que fosse à casa dele dar um passe na criança. E ela foi. Chegando lá, ela ficou na sala sozinha e o pai entrou. Quando ela ficou sozinha, ela começou a ver, que é uma grande médium, uma coisa mal cheirosa e gosmenta, várias
pulando. Pulava do sofá para a cortina, para o tapete, e outros, vários. Como se fosse assim, uma bosta de vaca, aquilo fedendo e gosmento. E ela ficou curiosa. Um espírito que estava acompanhando ela no trabalho disse a ela: nós estamos te mostrando isso não por curiosidade, mas para que você saiba o que está acontecendo e possa ajudar. Isso aí são palavrões. Quando ela entrou no quarto da criança, o bebê estava mergulhado naquela substância. O berço dele estava imerso naquilo. A criança era sensível e não estava conseguindo sobreviver. Estava sendo morta por palavrões. Ela teve que conversar com os pais e eles acabaram concordando que realmente brigavam muito e falavam. Olha só, gente, nós criamos mesmo. Então, na nossa vida, cada vez que eu decido fazer alguma coisa, e eu acho assim, isso está só dentro da minha cabeça, não tem problema, não é verdade. Se eu assisto um filme pornô, por exemplo, posso estar sozinha em casa, teoricamente estou fazendo nada de errado, estou traindo meu marido, né? Estou quietinha aqui, não estou incomodando ninguém, mas eu estou emitindo pensamentos. Esse pensamento vai sair por aí, junto com outros pensamentos. Acha ali na frente uma pessoa fraca e ele promove um estupro. Eu colaborei. Cada vez que eu tenho um sentimento de raiva, de ódio de alguém, mas eu sou uma pessoa educada, sou uma espírita praticante, eu não vou bater em ninguém, né? Mas vontade eu tive. Eu não bati, mas eu emiti essa energia. Ali na frente, uma pessoa mais fraca que eu vai captar essa energia e vai matar alguém. Nós criamos o nosso mundo. Então é muito sério. Cada vez que a gente pensar agora, a gente está com mais responsabilidade depois que a gente fica sabendo disso. Jesus, numa dessas conversas, no templo de Jerusalém, ele disse essa frase: eu e o Pai somos um. E isso foi considerado uma blasfêmia. Por quê? Porque ele estava dizendo que ele era Deus, que ele estava um com Deus e não podia, né? Os judeus tinham regras para tudo e tudo era blasfêmia, tudo estava errado. Jesus então se justifica utilizando esse salmo: vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Às vezes as pessoas acham que essas palavras, vós sois deuses, são palavras de Jesus, mas não são. São palavras de um salmo muito mais antigo do que a vinda de Jesus aqui. Jesus cita esse salmo para se justificar, que não era ele que estava dizendo que ele era um com Deus. Já estava escrito lá nos salmos. Nós todos somos deuses, todos somos um, filhos do Altíssimo. Sabendo disso, ele disse também aos seus apóstolos: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Andava sobre as águas, multiplicava pães, curava pessoas, curava paralíticos, punha para andar, transformou água em vinho, curava cegos. Tudo isso há registros que ele fez, não é? Se nós somos deuses, por que Jesus fazia isso e nós não fazemos? Por que eu não faço? Tem hora que eu tenho vontade de curar alguém, eu penso, rezo, abro o olho, não aconteceu nada. Por quê? A resposta é muito simples, gente. A resposta é só essa palavrinha aí. Jesus une o seu poder criativo ao amor. Então, quando ele obedece a essa lei de Deus, que é a lei de amor, e que é a única lei que existe e que tem que ser obedecida, ele não precisa mais obedecer às outras leis. Existe um monte de lei para nós, né? Lei da gravidade, lei de nutrição, várias leis que nós temos que seguir. Jesus não precisava seguir nenhuma delas, porque ele seguia a única lei verdadeira, a lei de amor. Então, no dia que a gente conseguir seguir essa lei, obedecer, nós vamos também usar o nosso poder criativo da forma que a gente quiser. Por quê? Esse poder é aumentado à medida que você ganha sabedoria, responsabilidade para lidar com ele. Imagina se nós todos tivéssemos esse poder todo.
a terra já teria sido explodida milhões de vezes, né? Não teria sobrado ninguém, porque a gente não sabe lidar com ele. Nossa responsabilidade vai crescendo, nossa sabedoria vai crescendo, nosso amor vai crescendo, nosso poder também. Jesus nos abençoe.